Nós temos feito, irmãos, nós temos recapitulado os 10 mandamentos para fixação, né? E nós vamos prosseguir como temos feito praticamente quase todos os domingos, e os irmãos têm memorizado bem. Então vamos seguir essa linha. Qual é o terceiro mandamento? O sexto mandamento? Não matarás. O sétimo mandamento? O segundo mandamento? O primeiro mandamento? Prefácio? O quarto mandamento? O oitavo mandamento? Maravilha. A melhor forma de memorizar é fora de ordem. Então hoje nós vamos continuar no oitavo mandamento. Nós temos visto que os 10 mandamentos eles são o núcleo da lei moral de Deus, né? A lei moral ela não se propõe a ser exaustiva. Ela tem um ponto de partida, um princípio ali embutido nos mandamentos que nós aplicamos para várias esferas da nossa vida em diversas circunstâncias. O catecismo, ele tenta ir um pouco além, mas ainda assim ele também não consegue ser exaustivo, porque é impossível a gente conseguir colocar todas as relações humanas, as nossas ações, omissões, por escrito, né? Seria impossível. Existem muitas nuances que nós vamos ter que pedir sabedoria ao Espírito para verificar qual mandamento nós estamos obedecendo ou qual nós estamos quebrando. Então nós temos visto recentemente, naquilo que envolve a parte do mandamento da relação entre nós, os homens, os iguais, nós temos visto que o quinto mandamento tem como núcleo ali a obediência às autoridades, a hierarquia estabelecida por Deus na criação, que envolve tanto a esfera da sociedade, a esfera civil, a esfera da família, a esfera eclesiástica, a essa hierarquia e o nosso dever de submissão às autoridades, aos superiores que foram constituídos sobre nós. E também os deveres dos superiores em relação aos inferiores, né? Não agindo com tirania, mas sim com sujeição ao Senhor, sabendo que a autoridade decorre da palavra de Deus, do próprio Deus, e não é inerente a Ele. Nós vimos o sexto mandamento, que é a santidade à vida, né? O não matarás. Nós vimos também essa preciosidade que está comunicando, que é a vida humana. E nós vimos que a vida humana, o quebrar esse mandamento, o matar o próximo, não se resume ao homicídio, mas também a questões internas, como outros mandamentos também. Então, quando nós odiamos o nosso irmão, nós quebramos também o sexto mandamento, né? A vida dele como um todo deve ser estimada por nós. Quando nós vamos para o sétimo mandamento, nós vimos sobre a santidade da relação sexual. E dentro dessa santidade, nós aprendemos sobre um ambiente legítimo, um ambiente que é lícito a essa prática. E o único ambiente constituído por Deus é o casamento. Nós vimos sobre o matrimônio, nós vimos sobre a questão do divórcio, nós vimos sobre a questão de não abrasar, né, do sexo antes do casamento. Então, tudo isso tem como objetivo e propósito a santidade da relação sexual, né? Ou seja, nesse âmbito, nessa esfera, o Senhor nos chama também a sermos santos, a glorificar Ele nesse aspecto, né? E nós vimos os deveres dos maridos, os deveres das esposas. No oitavo mandamento, conforme o irmão Jael iniciou, nós vemos a santidade da propriedade. Então agora um foco na nossa propriedade. Veja, o mandamento, desde o primeiro, ele está fechando o cerco para a gente, no bom sentido, no sentido de glorificar a Deus. Então todas as nossas relações, seja com o próximo, seja com Deus, existe uma diretriz que nós devemos seguir. Quando nós não seguimos essas diretrizes que nós estamos vendo, que é o decálogo, nós nos colocamos no lugar de Deus e fazemos leis para nós mesmos, né? Então nós vivemos como os humanistas vivem, né? Não creem em Deus, colocam as suas próprias concepções, opiniões como leis na sua vida e ignoram aquilo que o Senhor fala. Mas nós, como cristãos, não agimos assim e não devemos agir. Então nós temos visto no oitavo mandamento diversas questões que envolvem a santidade da propriedade. Nós entendemos que a propriedade é o Senhor que nos dá. E nós temos uma responsabilidade em relação àquilo que nós temos. E não somente sobre aquilo que nós temos, mas também sobre aquilo que o próximo tem. E aí o irmão Jael fez a introdução sobre os deveres exigidos de nós,
né? E depois continuou sobre a questão das proibições, aquilo que é proibido. E nós vamos prosseguir hoje justamente na pergunta 142. A pergunta 142 assim diz: quais são os pecados proibidos no oitavo mandamento? O irmão Jael iniciou essa slide na semana passada. Os pecados proibidos no oitavo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens, ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura e o suborno. Tá? Nós vimos isso na semana passada, não, no último domingo com o irmão Jael, né? Sobre a EBD. Semana passada foi eleição, foi na outra. Vamos lá, nós vamos continuar então na pergunta 142, agora nesse slide aqui, a continuidade da resposta. Os pecados proibidos são as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Vamos agora ver cada parte, né, entender melhor o que a pergunta está, o que a resposta, né, está comunicando a nós sobre o oitavo mandamento. Vamos lá. Vexatórias demandas forenses. O que seriam essas vexatórias demandas forenses? O apóstolo Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios, capítulo 6 e 5, de maneira mais clara, mas as vexatórias demandas forenses são ações judiciais, vamos colocar assim. São aquelas ações que são vexatórias, são aquelas ações que não buscam a justiça, que não buscam a equidade, mas que buscam algum tipo de vantagem indevida. Por exemplo, no nosso país, alguns anos atrás, principalmente uns 10 anos atrás, se popularizou a questão da indenização por danos morais. Então você tinha a sua esfera interna, subjetiva, o seu nome, a sua honra ofendida por alguém, você poderia entrar com uma ação indenizatória de danos morais, para ter reparado esse dano sofrido. O que acontece? Uma coisa que tem um lugar de ser, porque realmente em alguns casos há ofensas profundas, né, e há uma questão que desmoraliza o nosso nome, o nosso ser, que caberia uma indenização. O que os brasileiros fizeram? Fizeram dessa indenização uma fonte de renda. Então, de 10 anos para cá, o judiciário ele se encheu de demandas, porque se uma pessoa encostasse no meu carro, eu ia com uma ação judicial, eu não pediria somente o dano material, eu pediria também o dano moral. Então, as pessoas viram as ações judiciais como forma de ganhar dinheiro, não de fazer justiça. E aí, de uns 5, 4 anos para cá, o judiciário não tem dado muito já essa indenização para não fomentar as pessoas com esse tipo de ação. Então, são ações vexatórias, são ações que não buscam a justiça, mas que buscam um enriquecimento, uma forma fácil de ganhar dinheiro, alternativo ao meio que Deus instituiu, que é o trabalho. Tá? Então, essas são as demandas vexatórias, um exemplo delas, né? Eu vou pedir ao irmão Jael que abre em 1 Coríntios, capítulo 6. Irmã Edneia, Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3, verso 29 e 30. Irmão Jael, por favor. Para vergonha, vou digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que
possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante o incrédulo. Ou o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Veja o exemplo de demanda vexatória. Paulo está exortando a esses irmãos da igreja em Corinto, que estavam utilizando de demandas, e ele inclusive questiona o fato de não ter um sábio entre cristãos capaz de ser juiz sobre essas demandas para resolver. Antes eles estavam levando essas demandas para juízes ímpios. Nós estamos falando do Império Romano. Nós estamos falando do paganismo, ou seja, pagãos iriam julgar demandas envolvendo dois cristãos. E aí dentro desse contexto ele alerta que não se buscava fazer justiça, mas que os próprios irmãos, uns estavam causando danos a outros, né? Então, um contexto ali em Corinto bem complicado, né? Pecaminoso, se assim podemos dizer. Provérbios, verso 29, capítulo 3, verso 29 e 30. Não contendas com alguém sem razão, que o provérbio vai falar. Ou seja, esse tipo de demanda são demandas que a razão não está em quem movimenta a ação, né? Não existe razão de ser. Paulo vai além, né? Porque às vezes nós temos a razão, mas pelo nome da igreja de Cristo, nós sofremos o dano, mesmo tendo razão por causa do nome de Cristo, né? Então Paulo ainda vai além. Então, vexatórias demandas forenses seria isso. Outra questão que o catecismo vai tratar, sobre um exemplo de quebra do oitavo mandamento, seria o cerco injusto de propriedades e a desapropriação. Lembrando, irmãos, que o catecismo e a confissão de fé, eles foram feitos, né, esses documentos foram feitos no século XVII, certo? Ali na década de 1640, 44, que a Assembleia se reuniu. Então, nós temos que pegar o contexto histórico para entender isso aqui. Na Inglaterra, o que seria esse cerco injusto de propriedades? Como assim? A gente pode cercar nossa propriedade, morar nossa propriedade, não podemos? O que o catecismo está querendo dizer com isso? Na Inglaterra, nesse período, não sei ainda hoje, existia a legislação que permitia que as pessoas que não fossem proprietárias de um determinado terreno pudessem explorar a questão da colheita e da plantação, para dar uso àquele terreno. Então a ideia é, alguns proprietários, donos dessas terras, para evitar que isso fosse feito, que era uma coisa legítima que estava na lei, que era uma ideia de distribuir os frutos, né, para que as pessoas mais pobres pudessem ter onde plantar, eles botavam cercos. E por mais que a lei possibilitasse os mais pobres a explorar pedaços da terra, colher o fruto da terra, eles estavam impedidos por causa dos cercos. Então, o catecismo, né, está trazendo esse ponto, porque isso é uma forma de violar. Porque existia uma lei permitindo as pessoas usarem a propriedade com limitações. A lei trazia o que podia tirar, o que não podia tirar, a metragem e tudo mais. Tá? Então, os grandes donos de muitas terras, nós estamos falando de um período feudal praticamente. Ali estava ainda no resquício do feudalismo, né? Existiam os senhores feudais, donos de muita terra. O que hoje nós temos como municípios, cidades, era aplicado às zonas feudais. Então, se não tivessem essas leis, praticamente quase nada poderia ser explorado pelas pessoas, porque tudo tinha um senhor feudal que tinha recebido a terra da realeza, né? Então, é uma forma de poder trazer, nós estamos falando de uma área, de um período agropecuário, né? A fonte principal de renda era o agro, era a colheita, era a questão que envolve a pecuária, né? Ali os bois, as vacas. Então, se tirasse isso, como os pobres iam sobreviver? Quais seriam as fontes de rendas? Limitadas, né? Então, o catecismo trouxe essa aplicação para esse contexto. A desapropriação é a perda da propriedade. Eu sou dono de uma propriedade e eu perco essa propriedade. Isso é uma desapropriação. No nosso tempo, vamos colocar assim, via de regra, a desapropriação
ela quebra o 8º mandamento. Mas aí, como a vida e as relações humanas são complexas, existem várias formas de desapropriar. Então, por exemplo, uma coisa que tem no nosso tempo é uso capião. Os irmãos já ouviram falar uso capião? Quando uma pessoa ela entra numa propriedade que está abandonada e ela fica por um longo período cuidando daquela posse, né, se estabelecendo ali sem nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de denúncia, depois de cumprir alguns requisitos, aquela propriedade passa a ser dele e o outro é desapropriado, ele perde a propriedade, né? A ideia que a legislação traz desse tipo de desapropriação é a ideia de que a propriedade tem que ter um uso, né? Então, um rico, por exemplo, ele não pode ter terras espalhadas por vários lugares sem não ter uso, mato sendo feito e enquanto pessoas não têm propriedade. Então, a ideia da lei tem um tempo longo para essa pessoa se opor. Se ela é dona da terra, se ela está cuidando da terra, ela vai se opor, vai denunciar isso e o uso capião não vai poder ser feito, né? Outro exemplo de desapropriação que existem hoje, por exemplo, em Cabo Frio, onde é a nova ponte do Itajuru, né, tem a ponte antiga e tem a outra ponte. Ali no mercado do peixe existiam várias casas, né? E para ampliação, questão de infraestrutura, aquelas pessoas ali foram desapropriadas dos seus imóveis e receberam indenização, valores, vamos colocar assim, de mercado que valia aquelas casas, às vezes até mais, né? O município paga até mais para compensar essa saída. Também é um exemplo de desapropriação. A ideia aqui de desapropriar, que a gente pode assim dizer, de maneira mais geral, é uma desapropriação de forma injusta. Vamos colocar assim, por exemplo, o Estado vem de forma injusta, desapropria a pessoa, não paga o valor do imóvel e ela ficou sem a propriedade. Isso seria um exemplo de desapropriação injusta. Um outro exemplo de desapropriação é terrenos que estão envolvidos com tráfico de drogas. Se é comprovado que aquele terreno ali era o plantio de droga, por exemplo, há um processo de desapropriação e as pessoas envolvidas também perdem a propriedade, tá? Porque era fruto de crime, tá? Era meio para a prática de crime. Então, eu trouxe só alguns exemplos de desapropriação, porque o tema aqui é complexo, da questão que envolve a esfera do Estado, a esfera individual, a propriedade privada, aquilo que o Estado pode e não pode fazer. Isso aqui dá uma grande discussão, né? Mas vamos colocar assim, a gente tem que avaliar o que seria uma desapropriação injusta, tá? E aqui que é um exercício de sabedoria que em cada caso nós vamos ter que avaliar, tá bom? Então, traz esses dois exemplos aqui, cerco injusto de propriedade e a desapropriação, que é perda da propriedade. Isso. Sim. Eu lembrei desse cerco de propriedade, ao que está escrito ali na lei inglesa do século XVII, que poderia, né, a pessoa mais pobre usufruir da terra de um senhor feudal ou de um proprietário, né? A gente poderia questionar a lei porque é legítimo, porque a lei pode ser injusta, assim, né? Mas a gente vê que essa lei inglesa estava em concordância com a palavra de Deus, ainda mais agora que a gente vai entrar no livro de Ruth. Porque na lei de Deus existia, né, a questão de os proprietários de terra permitirem que os mais pobres adentrassem na terra deles e colhessem as espigas que lá ficassem depois de terem arado a terra, ter feito tudo. Ou seja, a lei de Deus já contemplava que os senhores de terra deveriam também dar margem para que os mais pobres pudessem pegar ali e tirar o seu sustento. Esse é o primeiro caso que eu lembrei, né, que vai ver Ruth, né? Isso. Isso está com base na lei de Moisés, né, do Decálogo. A parte da desapropriação, eu lembrei tanto da parte que é a questão, é uma discussão realmente bem complexa, né? Uma discussão complexa. Mas a questão da via de Nabote, né, que está lá em 1 Reis, capítulo 21, que Acabe pega a vinha de Nabote, né, e Acabe não tinha essa legitimidade, ele pede para Nabote para comprar a vinha, e Nabote recusa vender a vinha, e Acabe vai, porque Acabe não tinha legitimidade de desapropriar baseado na lei de Moisés, e Acabe vai, na verdade, Jezabel vai e mata Nabote, né, enfim, acontece toda uma trama ali. Né. Então a gente tem esse caso da lei preservando a terra, né, ao indivíduo, mas também tem outro caso que depois eu posso caçar para ele. Aí vai para o livro de Isaías, que é grande, que eu tenho que caçar, de Isaías, como posso dizer, dando ar, tipo ai, né, condenando os ricos, porque os ricos compravam muitas terras e não tinha lugar para os pobres. Isaías tem isso mesmo. Não sei se eu anotei aqui, deixa eu...
Pode falar, tem essa denúncia A gente vai vendo também da acumulação de terras, né? a acumulação de terras, que há uma complexidade, porque vamos supor, se alguém. É uma coisa que aconteceu na pandemia, né? Vou dar só exemplo. O indivíduo lá nos Estados Unidos comprou um monte de álcool em gel e depois que ele vendeu o álcool em gel, é uma coisa absurda. Isso foi condenado. Né? Nós vamos ver isso no próximo ali. Legal. Porque o rico, ele tem esse poder. Se não tiver uma lei, ele pode sair comprando vários terrenos e depois, e aí, o que terreno tu vai comprar? E aí, como tu vai fazer? Porque ele é bilionário, mais um dia. A gente está vivendo um país, em um tempo da humanidade, em que a pessoa rica, ela tem mais dinheiro muitas vezes que países. Exato. Elon Musk, por exemplo, né? Tem mais dinheiro que países. Então, é interessante a gente ter muito cuidado para a gente não entrar no extremo do liberalismo que eu digo aqui político, né, da anarcocapitalismo, e nem para o extremo que é o socialismo e o comunismo. Que a terra é comum a todos, né? A terra é comum a todos. Sem propriedade privada. A palavra de Deus é a temperança, né? É o equilíbrio. Nós vamos ler, vou antecipar aqui, Isaías 5, verso 8 vai dizer isso. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Né? Os ricos que se apropriavam das terras porque eles tinham muito dinheiro para isso, né? E a ideia aqui é a posse da terra de maneira mal adquirida, ou seja, sem pensar no próximo, né? Nos pobres que estavam ali para o uso da terra. Isso aí, quando nós vamos sempre olhar a lei do Senhor, essa relação nossa com a propriedade, principalmente, a questão da esfera do Estado, nós temos que pensar que o que nós temos para a glória de Deus, para o nosso uso e também para o bem do próximo. Então a nossa propriedade ela tem que mirar a glória de Deus, o uso devido de acordo com o que Deus fala como nós devemos usar e também para o bem do próximo. Então quando nós começamos a prosperar e ajuntamos as nossas posses e elas servem somente a nós mesmos para nos regalarmos, isso é um problema diante de Deus. Porque a nossa responsabilidade, conforme Efésios fala, né? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado, ou seja, o fruto do trabalho dele é para ele, porque agora ele não precisa roubar mais, porque ele entende que o trabalho é o meio para ele conquistar os bens, e também para o próximo, porque ele tem que buscar acudir os necessitados, aqueles que precisam. Então, veja a responsabilidade que nós temos com as nossas propriedades, né? E aí envolve também a responsabilidade do Estado com o que ele faz com a propriedade por meio da legislação, né? Por um lado, a propriedade privada que é reconhecido pelo Senhor, instituído pelo próprio Deus, de outro, os mais pobres, os mais necessitados, e aí tem que trazer esse equilíbrio para que haja justiça, né? Frear os malfeitores aqui, opressores, como nós vimos em Tiago capítulo 5, pregado pelo irmão Vitor, e por outro lado também o cuidado desses mais pobres, não por causa de ideologias, não acharem que podem tirar as propriedades das pessoas, né? Por meio de invasões como o movimento do MST e outros mais que existem aí, né? Não é algo legítimo diante da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é um equilíbrio. A palavra de Deus não é ideológica, ela é a verdade de Deus. E aí nós temos a sabedoria da palavra de Deus para viver uma vida equilibrada. Não caindo em um extremo de um lado, nem um extremo de outro, mas julgando todas as coisas de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Aí o que o irmão Vitor falou aqui, a acumulação de gêneros para encarecer o preço. Nós lemos aqui Isaías, capítulo 5, verso 8 e 9. Eu vou pedir ao irmão Gabriel Miqueias, capítulo 2, verso 1 a 3, Jorge, Provérbios 11, 26. Isso aqui aconteceu na pandemia. Não sei se os irmãos ficaram sabendo, nos Estados Unidos, teve uma pessoa lá que, quando iniciou a pandemia, bem no início, ele comprou muito álcool em gel. Mas muito, muito. Ele não é nem rico, tá? Mas o dinheiro que ele tinha era capaz de álcool em gel, até o início da pandemia, estava barato. E ele já antecipou sabendo que o preço ia aumentar por causa da pandemia, ia aumentar o uso do lei da oferta e da demanda, né? Ia aumentar a demanda, a oferta ia subir o preço. E ele fez isso. Ele acumulou bastante, tirou vários álcools em gel do mercado, fez um depósito na sua casa e estava vendendo no site da Amazon. Bem mais barato, bem mais caro do que era praticado no mercado. Então veja, o fato de ele ter tirado isso do mercado, por si só, já fez o preço subir. Porque se a gente tem uma quantidade disponível, essa quantidade diminui, a gente tem que fazer o quê?
não fomentar a compra. Como é que a gente não fomenta a compra? Aumentando o preço, né? Economia. Se eu tenho pouca coisa, escasso, eu tenho que aumentar o preço para que a maioria das pessoas possam ter esses produtos. Ele contribuiu para o aumento do preço e ele pôde estipular o preço que ele queria sobre o produto. Ele foi descoberto, né? Houve uma investigação, teve que pagar uma multa caríssima e ainda perdeu tudo que ele tinha em estoque, né? Então, um estado sério como os Estados Unidos é outra coisa, né? Se fosse no Brasil aqui não ia dar em nada. Capaz de ainda as autoridades pegarem ainda o fruto do produto do crime, né? Mas aqui é um exemplo de acumulação de gêneros para encarecer o preço. Gabriel e depois o Jorge, por favor. Ai daqueles que, ainda no seu leito, imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e a tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra essa família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. O Senhor denuncia uma situação, ou seja, os malfeitores que eles dormiam já maquinando o mal, eles acordavam e buscavam se apossar de todas as propriedades, de acumular bens de maneira injusta, né? E o Senhor denuncia e ao mesmo tempo já aponta o juízo deles, que eles ficariam sem casas. Aqueles que estavam acumulando não teriam onde dormir por causa do juízo da parte de Deus. Provérbios. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. A quem retém o trigo, o Senhor amaldiçoa. A ideia de acumular de maneira injusta. E aqui o catecismo até traz, o comentário de Gerard Voss, ele faz um comentário sobre como é que fica, por exemplo, os correios, né? Porque a exploração da questão postal nos Estados Unidos até hoje é um monopólio, né? Aqui também é um monopólio, que são os correios. Aí ele traz exemplos que nem todo monopólio é ilegítimo, né? Alguns monopólios, eles têm razão de ser, eles têm um porquê de ser. A própria atividade exige que a organização seja feita dentro de uma estrutura concentrada, né, e não descentralizada. E aí ele traz esse exemplo da questão postal, e aí nós podemos usar, por exemplo, na guerra, né, esses serviços postais eram utilizados para comunicação de guerra, né? Imagina isso descentralizado para o âmbito privado, né? Então tem várias questões postais, não entrega de mercadoria, postais, né, envio de cartas, ali que é o serviço postal inicial. Isso não seria uma quebra do 8º mandamento, porque alguns serviços exigem isso. Por exemplo, os correios, eles atendem em alguns lugares que não são nada lucrativos. Por exemplo, região ribeirinha. Existe o barco do correio que fica em rios atendendo aquelas pessoas que são ribeirinhas. Não há lucro nenhum. Na verdade, se for pegar só aquela agência do barco ali, é prejuízo financeiro. Mas como é um monopólio e uma empresa estatal, eles têm a obrigação, mesmo tomando prejuízo ali naquele âmbito, manter esse barco ali com a população ribeirinha e fazer com que outros lugares recomponham a despesa, né? Então o monopólio consegue fazer isso. Agora, um lugar que não haja monopólio, descentralizado, como é que a iniciativa privada tem interesse de manter um lugar com prejuízo? Então esse é um exemplo do monopólio, né? Eu não enxerguei outro, né? Enfim, outros eu... De certa maneira, algumas vezes, determinadas linhas de ônibus também. É de ônibus, né? Porque quando eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei na mobilidade urbana. E tem lugares que não é lucrativo. Sim. Mas como você tem um monopólio, você faz com uma pessoa que mora em um bairro que, sei lá, é pouquíssimo habitado, né? A empresa seja obrigada a passar por lá. Atender. Se fosse livre iniciativa privada, não ia ser lucrativo, né? Não seria lucrativo, aquele bairro não seria atendido e a pessoa teria que, por exemplo, a pessoa pobre tem que ser gastar 30 pontos de lucro. Sim. A gente pode até pensar também na questão da energia, né? E água também. Difícil pensar descentralizado. Alguns bancos também, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, esse tipo de serviço só ela faz.
ela também tem barco na Ribeirinho também, lá no Amazonas, né? Tem um barco da Caixa Econômica, igualzinho dos Correios. Tem os dois barcos. Tem do INSS também, que atende lá. Então, nem tudo que busca ser um monopólio é errado em si. A gente tem que julgar o propósito desse monopólio. Aqui, a ideia por trás é a injustiça, tá? É a crueldade. São malfeitores que buscam enriquecer de maneira injusta. Aqui, o catecismo vai ampliar mais, né? Os meios ilícitos de vida, ou seja, as ocupações que são ilícitas, e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, tá? Meios ilícitos. Deixa eu ver se está aqui o... Ah, está aqui. Então, vamos abrir, Gabriel, Atos capítulo 19, verso 18 e 19, depois verso 24 e 25. Jó 20, 19, verso 19 e verso 20. Mãe, Tiago 5, verso 4 e 5 que nós falamos aqui, que foi que o irmão Vitor pregou. Quem for, pode ler, por favor. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, queimando seus livros, os queimaram diante de todos. Calcularam seus preços, achando que montava a 50.000 denários. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata lixo de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Qual é esse contexto de Atos? A ideia aqui que nós temos que tirar é a ocupação dessas pessoas. No contexto de Atos, capítulo 19, nós temos ali o apóstolo Paulo pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo milagres. Nesse capítulo 19 nós vamos ver que as roupas, o lenço que o apóstolo Paulo usava era levado e outras partes de suas roupas eram levados, as pessoas elas eram curadas, mesmo à distância, e também demônios eram expelidos por meio das roupas do apóstolo Paulo. Ele não estava presente, mas o lenço, as roupas que eram levadas lá, expulsavam demônios e curavam pessoas, por causa do poder de Cristo que estava sobre o apóstolo Paulo, da autoridade apostólica dele. O contexto aqui é que, diante de tudo isso que estava acontecendo, houve um grande movimento. Paulo estava transtornando aquele ambiente por meio do evangelho de Cristo. E as pessoas elas estavam se convertendo, houve grande temor à população, e eles estavam queimando livros. Ou seja, vamos pensar aqui, uma pessoa envolvida em magia negra, envolvida em conhecimento oculto, em artes ocultas, ela estava abandonando essa ocupação e estava queimando os instrumentos utilizados para isso. Então, essa é a primeira parte. Do verso 24, nós temos o contrário, não de pessoas que estavam arrependidas, mas de pessoas que estavam sofrendo dano material. Eles estavam deixando de ganhar dinheiro por causa da pregação do apóstolo Paulo. Então, eles estavam buscando criar um tipo de oposição à pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho estava tirando o lucro deles. O que nós tiramos de lição disso? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma vez que alcança uma determinada pessoa e ela é transformada, tudo que envolve a sua vida deve glorificar a Deus, inclusive as suas ocupações. Mesmo que seja a sua principal fonte de renda, se não glorifica o Senhor, se é uma ocupação ilegítima, Cristo chama todos os seus servos a abandonarem essas ocupações. Nós vimos aqui, por exemplo, das artes mágicas. Nós temos também, por exemplo, se fosse colocar hoje em dia, pessoas, donos de bares, por exemplo, donos de boates, onde os ambientes que ele mantém ali é para prática de pecados, prática de vícios, imoralidade sexual. Então, veja, ele não pode fazer com que os seus recursos sejam direcionados para que outras pessoas pratiquem ações imorais.
umas com as outras, desonrem o seu próprio corpo, ofendam o próximo. Então, um exemplo dentre muitos. E aí o Senhor, na sua sabedoria, vai trazer esse peso para os irmãos direcionarem, né? Tem algumas questões que são muito sensíveis, né? Que há muita discussão sobre é legítimo, não é legítimo. Então, a gente entende que o Espírito Santo vai incomodar os seus eleitos a abandonarem essas ocupações. Tem umas que são muito mais evidentes, né? Prostituição, por exemplo, como eu falei aqui, bares, isso são muito evidentes, não há um ponto onde seja permitido isso. Mas algumas questões é um pouco mais complexo para se analisar. Tá? Então é isso que está trazendo aqui o contexto de Atos. Jó? Tiago? Eis o salário dos trabalhadores que se pagam pelos vossos campos e por vós foi retido no fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração nos dias da noite. Tanto Jó como Tiago denuncia a aquisição de bens por meio ilícito, né? Por meio ilegítimo, não por meio de um trabalho honesto, mas sim por meio da opressão, por meio da fraude, a gente pode dizer também. Tá? Então, resumindo aqui, a ideia é todos os meios ilícitos, ilegítimos para a gente conseguir adquirir riquezas é condenado por Deus e é a quebra do 8º mandamento. Tá? Vamos partir daí. Aí aqui a gente consegue ver a quebra em várias esferas da sociedade, da nossa vida. Tá? Então, a regra é santidade da propriedade, e a santidade da propriedade envolve também a santidade pelo meio que nós adquirimos essas propriedades. Certo? Então, a santidade tanto da propriedade que nós fazemos com a propriedade, o uso que nós damos a ela, como também os meios que essa propriedade entra na nossa esfera individual. Se é um meio instituído por Deus, legítimo, ou um meio que defrauda o próximo, que burla as leis e que oprime os mais fracos e os mais pobres. Tá bom? Então, é isso que está em jogo aqui no 8º mandamento. Sim. Tem uma questão de sabedoria para analisar isso, da área da ciência. Você sempre vendo, terapia nova, uma intervenção, né? Um exemplo comum é a questão floral. Tem algumas, aparece pesquisa que tem efeito. Aí quando você vai ver, pesquisas que apontam efeito floral. Não cita a fonte, não coloca dentro da pesquisa, aí tem um artigo lá. Tem um artigo aqui, mas a pessoa não consegue fazer aquela avaliação da parte assim, será que foi feito também? Será que foi uma empresa? Quem patrocinou esse artigo aqui? Então, às vezes, a pessoa adere a algo porque ou ela está se favorecendo no piloto, não entende, né? E não consegue fazer a análise racional. Então, tem essa parte também que a gente faz sem perceber e outros não. Mesmo sabendo que a evidência é fraca, faz para poder ganhar esse recurso. Sim, o cuidado no caso aí da sua área, né? A área. Hoje em dia, quando fala estudos nas matérias, a galera já entende estudo como prova científica, né? Estudo. Os estudos dizem, a galera já lê aquilo ali como prova científica, não tem mais o que discutir, né? E aí a gente se bota assim, estudos, notícia no Google, você vai ver a infinidade de matéria que tem sobre vários. Você não tem liberdade, você não pode comer, você não pode nem viver, nem respirar, tem a forma de respirar, tem a forma de fazer as suas necessidades, tem estudo para tudo, né? E se coloca como prova científica. E às vezes a gente acaba não tendo o critério, que é o senso crítico, né? De discernir, igual você falou, avaliar a fonte, né? Quem está financiando isso aí, será que existem interesses escusos para ter um determinado resultado? Né? Quais são as estatísticas? O Vitor fala muito isso, é muito fácil manipular por meio de números. A estatística, se você não coloca a ótica que você está vendo, a estatística, ela mente. É possível mentir com números, né? A estatística é um exemplo disso. Na pandemia nós vemos isso, por exemplo, né? A ênfase em determinadas prismas, em determinadas óticas que manipulavam os números. O número em si não estava mentindo, mas a ênfase e a ótica que se via os números, ou que se falava determinada coisa,
sem comparar, sem trazer o contexto daqueles números, faziam com que as pessoas caíssem em mentiras, ficassem desesperadas, né? Então é possível mentir com números. E aí, excelente exemplo, né? Realmente a gente tem que ter esse cuidado. Cada profissão vai ter o seu desafio, né? E aí, como eu falei, prostituição, estabelecimentos que fomentam imoralidade, isso são questões mais fáceis de resolver. Agora tem algumas questões que são muito difíceis, né? Enfim, né? Tem, por exemplo, você está numa profissão, pode ser ela qualquer que seja, que para você se manter você tem que mentir, complicado, né? Existem algumas áreas da advocacia que praticamente se você não mentir, você não vive naquele ramo, né? Então a mentira faz parte do seu trabalho, do exercício profissional. E aí, como cristão? Então são vários desafios que nós temos, cada um na sua área, e pedir sabedoria ao Senhor para trazer esse discernimento. A ideia de nós estudarmos o Decálogo, a lei de Deus, é nós sairmos daqui pedindo ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria para julgarmos as nossas vidas. Né? Não nós sermos senhores sobre a vida do próximo e como opressores que ficam vendo quem está pecando e quem não está pecando, mas antes olhar para nós mesmos. Que a ideia, qual é a nossa tendência? Ter uma trave gigante nos nossos olhos e estar preocupado com o cisco no olho do irmão. Né? Então, o Decálogo, a lei de Deus, é instrumento do Santo Espírito para nos fazer ver os nossos pecados. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, como nós vemos o pecado, como nós somos diagnosticados espiritualmente? Pelo Espírito Santo, por intermédio da lei. Por isso que a lei leva a Cristo. Sim. A questão da profissão é um exemplo muito claro disso. Um cientista chamado Marcus Egger. Ah, eu conheço. É muito interessante. Marcus Egger. Ele, não sei se quem conhece, mas é interessante como ele se converteu, né, depois de uma certa idade, um cientista que acreditava, por exemplo, no evolucionismo. Acho que a maioria de nós aqui deve ter passado pela escola, aprendeu Só a isso. falar. Às vezes até fala de uma certa parte sobre o criacionismo, mas é bem breve. Mas o evolucionismo, né, é aquilo que a gente entende como se fosse, né, eu acho que todo mundo deve conhecer um pouco sobre o evolucionismo. Uma prova científica. Uma prova científica de que nós, seres humanos, evoluímos do macaco. Não, mas e o criacionismo? Né? Ele chama de design inteligente, né? Acredito nesse meio dele, né? Texto científico, ele acredita que existe uma pessoa, um ser, né? Ser inteligente. Que criou todas as coisas. E é muito interessante a gente olhar a vida dele e a gente ver como ele bateu de frente com vários outros cientistas. Inclusive correu o risco de ser expulso, né? Por mais que ele tivesse todo o reconhecimento como um cientista, né? Renomado, né? Então é muito interessante como ele, como cristão, se posicionou completamente diferente e batendo de frente com aquilo que durante anos foi ensinado de forma completamente equivocada, né? Aí eu achei válido falar sobre essa profissão, né? Que é uma profissão que às vezes as pessoas tomam como um Deus, como uma verdade absoluta, e que na verdade não é. E ele, né, foi corajoso e falou, não, foi de encontro a todos os cientistas de perder, né, premiações e coisas que ele exerceu a profissão dele, né? Até internacional. Sim, entra na questão das ocupações, né? Ele viu na sua ocupação, que é a fonte de renda dele, uma forma de glorificar a Deus. E ele glorifica a Deus, exatamente. Né? Ele é uma voz dissonante no meio científico, né? Trazendo a verdade. Mas ele é muito renomado. Ele é tão bom no que faz, então ele trabalha com tanta excelência que mesmo ele sendo um cristão, que é um fato que pesa contra ele nesse meio, ele ainda tem uma sala com o nome dele na USP. Né? Que não é nada assim, adepto ao cristianismo, exatamente. Para você ver como ele contribui para o meio científico, mesmo sendo um cristão. Né? Alguém? Só para contribuir nessa questão, rápido, que como todas as nossas, acho que a maioria de nós aqui, a gente tem ou não alguma apelo com a ciência, né? O Fernando falou, a Jéssica. É muito interessante nós, como para seguir o oitavo mandamento, nas nossas ocupações, o novo número também depois sobre a verdade, né? Nós temos sempre distinção para também não ser tolo, né?
nós devemos entender cada uma dessas coisas. A evolução é uma teoria, mas não é uma lei científica. Então, até mesmo tem coisas, por exemplo, que a gente pode pegar de dietas, por exemplo. Eu consegui isso porque a ciência diz. Não, é uma teoria. Traz teoria como teoria. Senão a gente vai começar a subjugar um ou outro com base em teoria. Né? Pode ter muitas evidências que corroboram a teoria, mas continua sendo uma teoria. Senão a gente vai começar a sair da liberdade cristã ou usando as nossas profissões de uma maneira não tão agradável a Deus. A gente pode até ter uma teoria, mas saber sempre que é uma teoria. Não é uma lei. Geralmente cancela a outra, né? É, uma teoria é outra. Agora a lei é universal. Estou falando lei científica, né? Não estou nem trabalhando lei de Deus. Lei científica. Perfeito. Vamos lá. Ainda na questão dos pecados contra Deus no 8º mandamento, também proíbe a cobiça. E aqui é interessante, porque nós vamos ver a cobiça no 10º mandamento. O 10º mandamento é não cobiçarás. Né? Então aqui vamos colocar assim, no seu contexto, é a cobiça sendo utilizado para a questão que envolve a propriedade do próximo. Tá? Que vai envolver também no 10º mandamento. Então vamos colocar assim, o 8º e o 10º estão relacionados. Certo? Porque a questão que envolve a nossa relação com a propriedade pode ser por meio da cobiça também. Nós podemos cobiçar a propriedade do próximo. Então nós estamos cobiçando o que Deus não nos deu, quebramos o 8º mandamento. E também quebramos o 10º porque cobiçamos. Tá? Então são mandamentos que estão relacionados. A estima, o amor desordenado aos bens mundanos. Tá? A ideia aqui, nós vamos ver isso em... Acho que é 1 Timóteo, vai falar o Colossenses, acho que é Colossenses, que vai falar especificamente. Mas a ideia aqui é quando a nossa vida, ela vive em prol dos bens. Então, eu acordo querendo enriquecer, eu durmo querendo enriquecer, eu respiro querendo enriquecer. E toda a minha vida, e toda a minha semana, ela é organizada em como eu posso prosperar e ganhar mais dinheiro. Então, veja, não há um equilíbrio entre querer prosperar de maneira legítima, sabendo que é o Senhor que abre a mão e abençoa, fazendo aquilo que o Senhor nos dá de forma excelente para primeiro glorificar a Deus e como consequência Ele poder nos abençoar, mas o prisma muda. A ênfase é o dinheiro, é o enriquecimento, o próprio bem em si. Então a nossa vida agora que deveria sermos senhores sobre o dinheiro que Deus nos dá, nós passamos a ser escravos do dinheiro que nós temos. Tá? Então isso é a quebra do 8º mandamento. Que isso é avareza, né? Que vai estar no próximo capítulo, tá? Vou pedir, Danilo, Lucas 12, verso 15, Isabela, 1 Timóteo 6, do 6 a 10, Vitor, Colossenses 3, 1 a 3. Quem for abrindo pode ler na ordem, por favor. Porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Esse aí é o contexto onde Cristo vai contar a parábola daquele homem rico que ajuntava no seu celeiro tudo que ele colhia, e aí Cristo vai finalizar falando: louco, o que tens feito, para quem será? Né? O que tens acumulado, para quem será? Porque o coração dele estava nas propriedades que ele possuía. Tá? Então ele estava quebrando o 8º mandamento, quebrando outros também, né? 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar a vida. Temos sustento, com o fim de existir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e ciladas, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruim da posição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com Jesus. Bem claro, né? Sem nem explicação. Grande fonte, né, de lucro é a piedade com contentamento. E aí o 8º mandamento se relaciona, nós vimos nos deveres exigidos, né, a questão do contentamento, de ter contentamento, esse sentimento de estar contente com aquilo que Deus nos dá. Quando
essa linha tênue, né, entre querer prosperar e estar contente com o que Deus nos dá. É lícito a gente querer prosperar de maneira legítima para a glória de Deus, mas é uma linha tênue da gente cair na cobiça, da gente cair no amor ao dinheiro e esquecer de estar feliz com o que Deus nos dá hoje. Então, uma forma equilibrada da prosperidade é nós fazermos o que nós temos que fazer, dar o nosso melhor onde nós estamos inseridos, mas já agradecer a Deus e louvar o seu nome pelo que nós temos hoje, né? Não guardar nossa felicidade, nosso contentamento por aquilo que nós teremos no futuro. Eu não estou contente hoje, quando eu tiver aquele carro eu estarei contente. Eu não estou contente hoje, quando eu tiver aquela promoção no meu trabalho eu estarei contente. Então, porque o texto vai falar que eles caem, né? Caem em cobiça, em vários males, porque não há contentamento, nada satisfaz. Eles vão estar sempre buscando o futuro, vão alcançar aquilo ali, mas vão querer mais e vão morrer na sua própria cobiça, tá? Então, a importância do contentamento. Eu creio que uma maneira de nós medirmos isso em nós é olharmos o nosso domingo. Nosso domingo. Porque, como nós vimos no estudo da Lei de Deus sobre a equidade, o Senhor nos dá 6 dias para pensar no nosso trabalho, pensar em fontes de renda, lucro, de como nós vamos trazer conforto para a nossa família. E uma maneira de nós olharmos para nós mesmos é vermos no nosso domingo quando nós nos pegamos preocupados com como nós vamos aumentar nossa renda, como nós vamos conseguir, no meu caso, mais um aluno. Isso deve nos levar ao incômodo de ver que como nós estamos vivendo isso aqui. Né? Esse texto de Lucas 12 é claríssimo. Que nós nos pegamos sendo esse homem, que é a vida de um homem consistindo na abundância de bens que tem. Ou seja, você está sempre preocupado, né? E o 1 Timóteo vai concordar com isso. Está sempre preocupado com como aumentar o seu lucro, você não tem contentamento e você não pensa nas coisas de Deus. Exato. É triste quando a gente se pega sendo esse homem. Sim. A nossa sociedade, a vida do homem não se resume ao que ele tem, né? Nós vemos hoje em dia que o ter é ser, né? O que você tem define quem você é. Então as pessoas buscam ter para elas se colocarem em determinados, vamos dizer assim, o dinheiro é a projeção dela, né? E não ela é e ela tem por consequência, né? Então isso é interessante. E essa relação com o quarto mandamento, exatamente, porque nós somos tentados. O quarto mandamento, a forma como nós guardamos o quarto mandamento, né? A lei, o dia do Senhor, cessando as nossas atividades seculares, que é a fonte do nosso lucro, né? Vamos colocar assim, é a forma se nós julgamos o nosso coração. Se está contente no Senhor, como você colocou, entendendo que Ele que abençoa, ou se nós realmente entendemos que é a força do nosso braço. E esse domingo é um dia de lucro perdido. E nós somos tentados a abrir o notebook, a produzir, a responder uma conversa, a fechar um contrato que vai me gerar um dinheiro, mas fazer isso é um ato de não confiança no Senhor. É um ato que o que nos mantém é o contrato fechado, são os alunos, é a venda que nós fazemos e não o Senhor que nos abençoa, né? A linha é tênue, E o quarto mandamento, como você disse, excelente, vai ser um guia na nossa vida. Se nós estamos sendo devotos a Deus ou se nós temos confiado de que quem nos mantém não é Deus, mas sim o nosso trabalho, né? E aí é realmente um desafio. O quarto mandamento, ele é o mais difícil, né? Porque é no silêncio, ninguém está vendo. Se eu abrir o notebook no domingo, no meu quarto com a esposa fazendo comida, nem ela vai saber que eu estou trabalhando, mas Deus sabe, né? E aí eu posso tomar várias desculpas para isso. Menos me culpar pela falta de organização da semana dos 6 dias que Ele me deu, né? Enfim, a gente pode voltar e expor o quarto mandamento de novo. Mas é isso, né? Você. Vale o ponto que ele já falou. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós fomos expostos nos sermões de Colossenses. Você que pregou esse texto, não foi? Foi o reverendo Sami?
Esse texto, Reverendo Sami, né? Vocês dois têm a memória melhor que a minha, então deve ser. Então, nós vemos o estímulo da palavra de Deus de nós buscarmos as coisas primeiro lá do alto, depois as coisas terrenas, né? E aí, de maneira prática, como o exercício espirituais também é um termômetro para isso. Se nós temos devotado a nossa vida mais aos nossos trabalhos e ao nosso entretenimento e às atividades que nós gostamos de fazer, do que a Deus sem equilíbrio, também vai dizer que nós buscamos mais as coisas terrenas do que lá do alto. Porque é fácil a gente falar que a gente está buscando as coisas mais lá do alto, mas na nossa semana, quantas vezes nós oramos? Quantas vezes lemos a Bíblia, né? Então, nós somos... aquilo que nós falamos, nós somos condenados às vezes por aquilo que nós falamos, né? Nós sabemos, mas não praticamos. E a nossa vida, às vezes, Vindo no domingo e não é só vir no domingo não é buscar coisas novas, mas coisas envolvidas. Exato. Tem a sua importância, né? É muito importante, mas não... A gente pode vir um domingo e de segunda a sábado estar totalmente alheio, né, a Deus. E aí a gente cai na hipocrisia que Israel caiu várias vezes, dos cultos que Deus não recebia. Porque ele era profanado nos 6 dias, ele era ignorado nos 6 dias, eles faziam tudo que dava prazer a eles e se reunia num ambiente solene para prestar sacrifícios a Deus. Né? E o Senhor fala que ele não recebia. É abominação, né? A junção de iniquidade com culto ao Senhor. Então, ótimo isso aí, né? Uma vida de buscar o alto é todos os dias. Né? E as atividades fora do domingo também nos ajudam a isso, né? A oração, por exemplo, né? Algumas atividades que nós temos no sábado. É importante para a gente parar um pouquinho o que nós estamos fazendo e buscar um pouquinho junto com os irmãos as coisas que vêm lá do alto. Também no resumo, fazer só isso também não é suficiente. Né? Colossenses foi então... Desconfiança, preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles. Eu repeti os textos bíblicos, tá? É a mesma ideia aqui que nós vimos nesses textos. É a desconfiança, nós estamos sempre desconfiados. Nós vivemos com desconfiança, a qualquer momento alguém vai tirar os nossos bens de nós, vou ser passado a perna. Já viu gente assim? Eu conheço pessoas assim. A avareza é tão grande, o apego ao dinheiro é tão grande que ela está desconfiada de tudo. A qualquer momento, para assinar uma procuração, às vezes lá no meu trabalho, está tudo claro, eu deixo claro, eu só posso te representar nisso, mas a pessoa é tão desconfiada que ela acha que se assinar aquela procuração eu vou tirar os bens dela. Né? É a pessoa que o apego é tão grande aos bens que ela está desconfiada com tudo. Ela não vive confiando no Senhor. É claro que nós somos chamados a sermos prudentes. Ler o contrato, ler uma procuração, nós não vamos assinar qualquer coisa por aí. Mas aqui é aquilo que é excessivo, né? Uma desconfiança excessiva, a pessoa é atormentada, porque a qualquer momento ela pode cair no golpe, ela vai perder o dinheiro dela e ela não vive em paz com Deus, ela é atormentada. Né? Então essa é a ideia da desconfiança aqui. A desconfiança tem o seu lugar de ser, né? A preocupação excessiva, que está ligada à mesma coisa, e o empenho em obtê-los, a nossa vida empenhada só para conseguir as riquezas, né? Vivemos para isso. Sim. Saindo. E ao invés de ficar feliz, porque você acabou por outras responsabilidades que Deus proveu, Sim. aí vem tristeza. Verdade. Eu digo antes, né? Hoje eu vejo diferente, vai acontecer isso. E aí eu percebi o quanto isso é terrível, né? E aí às vezes acontece. Verdade. É um desafio. É um desafio, mas deve ser uma alegria. Sim. Deve ser uma alegria. O meu maior desafio é pagar a guia do imposto de renda. Mas realmente, né? O maior desafio que eu tenho na minha vida é pagar o imposto de renda. Um outro exemplo que eu vou é aquela pessoa que tem dinheiro guardado, guarda muito dinheiro e tem medo de usar. Eu conheço. Fica ali, mas às vezes não compra água. Verdade. O avarento, né? Só fica com o dinheiro para olhar, não tem aquele dinheiro todo. Vai comprar roupa, qualquer coisa da pior qualidade. Tem 100 mil na conta.
Realmente, é o cara que tem essa preocupação, esse empenho para ter os números na conta bancária dele, né? Não é uma coisa equilibrada de juntar dinheiro para ter os seus objetivos, né? Que é normal. Aqui a ideia é sempre aquilo que é excessivo, porque isso vai contra a temperança, que é fruto do Espírito, né? Que a temperança é justamente o equilíbrio das coisas. Excelente. A questão do boleto também, né? Muito bom. Sim, que o Senhor está nos dando, né? Sim. Exato. A gente luta contra a nossa tendência a murmurar, né? E a murmuração é pecado. Mesmo que às vezes as razões que se colocam ali sejam a favor de nós, a murmuração é pecado. A inveja diante da prosperidade de outrem, né? Isso aí, a inveja. Os irmãos que quiserem ler depois, Salmo 73, Salmo de Asaf, muito bom, que vai falar que ele invejava a prosperidade dos ímpios e até que ele se encontra com Deus no seu templo e ele entende como que ele foi insensato, como ele foi tolo, porque ele estava invejando os bens dos ímpios, mas eles eram como aqueles que andam em lugares escorregadios. As próprias riquezas, eles escorregariam e eles ficariam no precipício. Mas ele então entende que ele sempre teve o Senhor ao seu lado. Sempre teve Deus a seu favor. Porque ele estava invejando os bens do próximo, né? E aí, uma coisa que começa com o diagnóstico da inveja da prosperidade dos ímpios, fecha com louvor e glória a Deus e dependência ao Senhor, né? Salmo 73, depois os irmãos podem lê-lo todo, tá? A ociosidade, ou seja, a preguiça. Tá? Então, aquele que é preguiçoso, ele quebra o 8º mandamento. Deus nos criou para o trabalho. O trabalho vem antes da queda. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão para cultivar e guardar. E essa ordem é antes da queda. Tá? Nós não somos chamados para a ociosidade e nem podemos ter um entendimento do catolicismo romano, que vê o trabalho como maldição. A maldição vem pós-queda, o trabalho é antes da queda. Tá? Então, o que vem com a queda é o cansaço, né? Os espinhos, abrolhos com o trabalho, não o trabalho em si. Mas, o suor, exatamente. Isso vem por causa da maldição, mas o trabalho em si não. Então, essa ideia de que nós vamos ficar no paraíso lá sem fazer nada, levitando, essa ideia aí não é de acordo com a Bíblia. Nós vamos ter os nossos ofícios lá, né? Até Cristo fala, até hoje meu pai trabalha, né? Se Deus trabalha sem cessar, nós vamos ficar fazendo o que lá? Trabalhando também, mas sem a maldição do cansaço, né? Ali com alegria e com um corpo glorificado, né? O preguiçoso ouve isso, pô, vou trabalhar até no céu. O preguiçoso. E o que tem de preguiçoso na nossa sociedade, vou te falar. Aí, 2 Tessalonicenses 3, deixa eu ver se tem mais. Dá para ler esse texto aqui. Vou pedir. Fernando, na ordem? Fernando, 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11. Luiz, Provérbios 18, verso 9. Aí aqui eu acho, não sei se... Depois vê se é o 21 também, não sei se eu esqueci de apagar esse 21. E Jéssica, Eclesiastes 4, 8. Uma mulher, né, colocou naquele debate aí, que ela estava muito chateada com o marido, da noite pro dia largou o emprego, largou tudo. Não é pastor, não tem uma igreja de sustento, isso tem que ver da obra. Por isso as contas estão todas atrasadas. Não, isso não pode trabalhar, é da obra. Porque disse que não tinha a mulher desesperada, porque tinha as contas de água, de luz, a comida para dar às crianças. E ele simplesmente não teve. Tem muito nesse meio, eu já conheci alguns que vê o projeto missionário como fuga de trabalho. Né? Eu conheci um monte já. Não gosto de trabalho, eu vou viver de missões. Aí tem a igreja bancando, né? As experiências, eu ouvi isso, experiências transculturais. Eu conversei com algumas pessoas que estavam querendo se envolver em missões, não era pelo Evangelho de Cristo, era para ter experiências transculturais. Viajar. Resumiu bem. Viajar, o interesse de cultura, experiência transcultural. Fernando, né? A ordem, por favor. Fernando, Luiz e Jéssica.
Se alguém não quer trabalhar, também não coma, tá? Um texto que as igrejas estão se esquecendo. As igrejas têm mantido pessoas ociosas que não querem trabalhar. E aí nós, pela questão da caridade, quebramos outro mandamento. A caridade é para ser feita aos necessitados. E não como meio de fazer com que as pessoas fiquem ociosas, dependendo do Estado e dependendo da igreja, né? Infelizmente, as igrejas esqueceram desse princípio, que é um princípio cristão, muito enfatizado no protestantismo, por meio do Calvino e também do movimento puritano. Nós nos afastamos da palavra de Deus e hoje a igreja tem fomentado e multiplicado o número de pessoas que querem viver na dependência de outros. Os puritanos chamavam essas pessoas de parasitas da sociedade, porque os parasitas são aqueles que precisam de um hospedeiro para se manter. Então, como se faz caridade? As pessoas necessitadas, as pessoas que a opção não tem por opção não trabalhar, elas não podem trabalhar. Elas não conseguem trabalhar, ou por questões circunstanciais, que ela tentou emprego, tentou de tudo e não consegue trabalho, ou por questões físicas, por exemplo, doença, alguma coisa que possibilita ela de trabalhar, ou a condição de mulher, ou uma criança, que no caso de órfão. Então a igreja tem que ter sabedoria de avaliar para não fomentar preguiçoso e pessoas que não querem trabalho, né? E aí nós vemos, não é à toa que o número de mendicância tem crescido no nosso país. As igrejas têm grande culpa nisso, não só o Estado. As igrejas têm fomentado a mendicância e têm fomentado aí a ociosidade entre as pessoas. Luiz. Quem é descuidado do seu trabalho é companheiro daquele que desperdiça. É o 21 que fala. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras receberá suas benefícios. O 21 estava solto. Esqueci de apagar. Então a questão do trabalho, né? Eclesiastes 4:8. 8. Há um que é só, e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, nem irmão. E, contudo, todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, e vão a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Perfeito. Então, tudo o texto que nós lemos envolve a ociosidade, envolve a prodigalidade, aqui nós, filho pródigo, tá? A parábola do filho pródigo, que a prodigalidade é o quê? Por causa de vícios, por causa de busca de prazeres, você se desfaz dos seus bens, tá? Isso é prodigalidade. Então, se desfazer dos seus bens por causa dos vícios e tudo mais. Aí envolve aqui o jogo dissipador, são os jogos de azar. Tigrinho, reloginho, aqui na nossa região teve o do reloginho, né, digital. Os jogos de azar, né? Loteria, Mega Sena, as bets, isso tudo são meios ilegítimos de buscar enriquecer. Isso tudo é contra a palavra de Deus. Deus instituiu o trabalho e não esses meios, tá? E esses meios, pirâmides financeiras, né? Quem nunca ouviu um colega falando, né? A questão é pegar a pirâmide no comecinho. O indivíduo sabe que é uma pirâmide, ele entra na pirâmide sabendo que é pirâmide, sabendo que vai quebrar e muitas pessoas vão ser defraudadas, muitas pessoas vão passar necessidade, como aconteceu com o Gladson aí, né, a GAS. E aí, mesmo sabendo disso, elas não querem saber. O negócio é pegar no comecinho e lucrar. Então, o cristão deve fugir disso, tá? Gente, como é que a gente identifica a pirâmide financeira? Se está prometendo pagar uma coisa mais do que o mercado paga, muito mais, é pirâmide financeira. Não existe mágica do dinheiro, né? Nós temos que ter cuidado, porque essas pirâmides que teve aqui na nossa região, grande parte da igreja evangélica estava envolvido. Pastores, presbíteros, membros buscaram e outros foram realmente sem saber. Porque teve toda uma questão da duração do contrato, aquela coisa que muita gente achava realmente que não era. Mas muitos sabiam que eram, né? E tentaram surfar, muitos enriqueceram, tá? Ganharam muito dinheiro, mesmo que tenha quebrado, ganhou muito dinheiro quanto durou. Foram quase 10 anos. Então, quem pegou no comecinho, né, igual o pessoal fala aí. E vai muito a falar da Ramila, que eu esqueci que está relembrando, né? Aí você olha para a lei de Deus como um viés pragmático.
É justiça. Ainda que eu pegue no começo e eu enriqueça, ainda É errado, exato. Porque outras pessoas vão estar Bom. sendo defraudadas, vão estar perdendo dinheiro e Deus estabeleceu esse meio. Esse Aí meio. também da Mega Sena ainda assim não deveria ser esse meio de enriquecimento. Mesmo dando dízimo. Mesmo dando dinheiro. Tem gente que acha que dízimo santifica dinheiro. Né? É uma lavagem espiritual do dinheiro. Né? Dá o dízimo, aquele dinheiro que foi fruto de pecado, se torna santo. Essa questão de mega sena, esses cartões que o pessoal vende aí, sobre o que só tem gente fazendo. Aí é pecado. Não entendi. Cartãozinho? Mega sena, esses joguinhos que o pessoal Sim, são jogos de loteria, né? São jogos de loteria. Aí eu vejo muitas pessoas diferentes, né? Sim. Que fazem. Não deveria fazer. Porque seria porque é jogo. É jogo dissipador, é jogo de azar. O que é azar? Jogo de azar, é jogo de sorte. Jogo de azar é o quê? Eu vou arriscar ali, se der aquele número, eu ganho aquele dinheiro ou aquele bem. Né? Então, eu estou tentando obter bens não pelo meio que Deus instituiu, que é o trabalho, mas sim por meio de jogos. E aí isso aí cai em vícios. Por mais que essas pessoas falem que elas possam ter um vício controlado, mas elas estão periodicamente jogando. Faz parte do estilo de vida delas. Por exemplo, a questão do tigrinho que estourou aí, né? Agora uma contraofensiva ao jogo. A gente viu que várias pessoas que suicidaram, uma coisa começou como coisa inocente, joguinho do tigrinho. Foi pegando uma escala maior, pessoas se mataram, pessoas perderam tudo, acabaram com o casamento. É isso que o jogo de azar faz. Então, e ainda assim, por mais que a pessoa tenha esse vício controlado e fale, não, eu só jogo aqui, esse valor é baratinho, eu compro, jogo. Tá errado, porque é um meio que Deus não instituiu. Uma analogia, eu acho que é o 7º mandamento, né? Por exemplo, prazer sexual é errado? Não é. Mas é no casamento. Sim. A pessoa consegue obter prazer sexual fora do casamento? Consegue. E continua sendo errado. Sim. Ela vai conseguir prazer sexual. A pessoa consegue dinheiro sem trabalho? Consegue. Mas é errado. Mas ela vai conseguir o fim dela. Sim. Mas continua sendo pecado. Aí a questão das leis, né? Nós vimos a audiência pública, né, no nosso congresso lá fazendo circo, querendo, depois dessa repercussão que teve do suicídio e tudo mais, né, nós vimos lá querendo condenar a prática. E o que aquele pessoal falou? Mas vocês legalizaram, vocês se tornaram lei, e agora vocês estão falando aqui que nós fazemos errado, é imoral. Né? Então, o papel do Estado, né, de estar coerente com as leis do Senhor, cai na incoerência. Condena uma coisa que ele acabou de legalizar para conseguir aumentar a arrecadação dos impostos, né? Tá, o último, irmãos, ato de defraudar nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Contentamento, resumindo. Tá? Deus nos colocou na posição que nós estamos hoje, no trabalho que nós temos, a renda que nós temos, e quando nós não estamos contentes com isso, nós defraudamos a nós mesmos e a Deus também. Porque Ele é soberano e Ele nos colocou nessa posição. Tá? Então, vamos resumir aqui a ideia do contentamento. Foi? Alguma consideração a mais? Não?